Igreja, o nome que mudou de significado. Um chamado ao retorno da fé ao seu centro, onde a salvação, a luz e a vida pertencem somente ao Filho de Deus. Há palavras que permanecem iguais nos lábios dos homens, mas mudam de sentido dentro do coração. Assim aconteceu com a palavra igreja. Em nossos dias, quando alguém diz vou à igreja, quase sempre está pensando em um lugar, em um prédio, em uma instituição, em uma agenda religiosa, em um evento de fim de semana. Mas no Novo Testamento, a palavra igreja não carregava primeiro a ideia de um edifício, e sim de um povo reunido. Era a Assembleia dos Santos, a comunhão dos que haviam sido alcançados por Cristo, o corpo vivo dos que agora pertenciam ao Senhor. Isso aparece com grande beleza quando Paulo escreve a Filemon. Ele não saúda uma construção, nem um sistema religioso, nem uma instituição física. Ele escreve a pessoas e, entre elas, menciona a igreja que se reúne na casa de Filemon. Está escrito em Filemon capítulo 1, versículo 1 a 3. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e à irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja que está em tua casa, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A casa era o lugar. A igreja eram as pessoas. O mesmo ocorre quando Paulo saúda Priscila e Áquila. Em Romanos capítulo 16, versículo 3 a 5, ele envia saudações ao casal e logo acrescenta: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Mais uma vez, o prédio não é a igreja. O local serve de abrigo. A igreja é a comunhão viva dos que pertencem a Cristo. Também em Colossenses capítulo 4, versículo 15, Paulo manda saudar os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. A linguagem apostólica é simples, clara e profundamente reveladora. A igreja não era tratada como uma estrutura sagrada de pedras, mas como o ajuntamento santo de vidas transformadas. Há palavras que o tempo não destrói, mas desvia. O som continua o mesmo, porém o significado se afasta de sua origem. E quando isso acontece com palavras espirituais, a confusão se torna ainda mais perigosa, porque o homem passa a acreditar que continua falando da mesma verdade, mas quando na realidade já se move dentro de outra compreensão. Assim, muitos hoje usam a palavra igreja pensando em paredes, horários, programações e nomes institucionais, sem perceber que, para os apóstolos, igreja era, antes de tudo, gente reunida em Cristo. E esta igreja não nasceu das mãos do homem. Ela não nasceu de um decreto imperial, nem de uma convenção religiosa, nem do desejo humano de organizar a fé. Ela nasceu do alto. Foi prometida por Cristo, comprada por seu sangue, confirmada em sua ressurreição e vivificada pelo Espírito Santo. Seu fundamento não está na terra, mas na obra consumada do Filho de Deus. Jesus disse em Mateus, capítulo 16, versículo 18: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observe que Cristo não diz que receberia uma igreja pronta das mãos dos homens. Ele mesmo a edificaria. A igreja verdadeira tem origem nele. Ela não começa na vontade humana, mas na vontade do Senhor. Por isso a igreja em sua essência não é primeiro uma organização. É um organismo. É corpo vivo. Paulo escreve em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é o corpo de Cristo. Corpo não é parede. Corpo não é endereço. Corpo não é fachada. Corpo é vida, relação, movimento, unidade orgânica, dependência da cabeça, sensibilidade espiritual e comunhão entre os membros. Os apóstolos compreenderam isso com clareza. Quando falavam da igreja, falavam de pessoas regeneradas, de irmãos reunidos, de santos espalhados em cidades e casas. Em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, Paulo escreve à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. A própria frase explica quem é a igreja: os santificados em Cristo. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, ele escreve à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Outra vez, a igreja é identificada não por um edifício, mas por um povo que está em Deus e em Cristo. Talvez seja necessário distinguir com mais clareza aquilo que, ao longo dos séculos, foi sendo misturado. Há a igreja que podemos chamar de igreja-organismo. Esta é a igreja de Cristo. Ela existe onde Cristo é Senhor, onde o Espírito gera vida,
onde a palavra é recebida, onde a verdade é amada e onde irmãos caminham juntos em seu nome. Ela pode se reunir em uma casa, em um salão simples, sob uma árvore, em um campo, em uma sala, ou até em circunstâncias de perseguição e escassez. Sua essência não depende do espaço, sua vida não depende da forma, sua realidade não depende do reconhecimento humano. Pedro descreve essa igreja com uma imagem belíssima. Em 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5, ele diz: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo. A igreja de Cristo não é feita de pedras mortas, mas de pedras vivas. Não é uma obra de arquitetura apenas, mas uma habitação espiritual. Paulo reforça isso em Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22, quando diz que os santos são da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo a pedra angular, e que nele todo o edifício cresce para santuário dedicado ao Senhor. A linguagem é profunda, o povo é o santuário, a comunhão é a habitação. A presença de Deus não se limita a tijolos, ela se manifesta em um povo. Ao lado dessa realidade espiritual, foi surgindo ao longo da história aquilo que podemos chamar de igreja-organização. Não há mal em existir alguma forma, alguma ordem, alguma liderança visível, algum cuidado comunitário, algum espaço de reunião. O problema não está na existência de estrutura. O problema começa quando a estrutura passa a ocupar o lugar da vida. Quando a organização recebe no coração humano aquilo que pertence somente a Cristo. A Igreja de Cristo já existia nos primeiros séculos como comunidade viva, reunindo-se em casas, espalhando o Evangelho e perseverando na doutrina dos apóstolos. Em Atos capítulo 2, versículo 42, está escrito que os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em Atos capítulo 2, versículo 46, lemos que diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Veja bem, havia comunhão diária. A vida da igreja não estava aprisionada a um evento. Ela transbordava pelos dias, pelas casas, pelas refeições, pelas relações. Com o passar do tempo, especialmente quando o cristianismo passou a receber reconhecimento público e apoio imperial, a forma institucional se expandiu, os grandes edifícios surgiram e o nome igreja foi sendo associado cada vez mais ao espaço físico e ao aparato religioso. O problema não é reconhecer que isso aconteceu. O problema é não perceber que nessa transição histórica, muitos começaram a confundir o corpo com a casa, a presença com o prédio, a comunhão com o sistema. A confusão mais perigosa não é aquela que muda apenas as palavras, é aquela que muda a direção da fé. Quando o homem passa a dizer vou à igreja pensando que está indo ao lugar onde receberá salvação, paz com Deus, reconciliação eterna ou aceitação divina por causa do ambiente em si, então a linguagem já revela uma ferida mais funda. Porque a igreja não salva. Cristo salva. A igreja não é o caminho. Cristo é o caminho. A igreja não é a verdade. Cristo é a verdade. A igreja não é a vida. Cristo é a vida. O próprio Senhor disse em João capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro mediador. Não há outro acesso. Paulo escreve em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E Pedro declara em Atos capítulo 4, versículo 12, E não há salvação em nenhum outro. Isso precisa ser dito com toda clareza. Tudo aquilo que o homem atribui à igreja como fonte de salvação, mediação, luz ou vida, ele já começou a tirar de Cristo. A igreja verdadeira é necessária, preciosa, santa em sua vocação, mas ela não ocupa o lugar do Filho de Deus. Ela aponta para ele, ela vive dele, ela depende dele, ela existe por causa dele. Quando a igreja recebe no imaginário humano aquilo que pertence somente a Cristo, ela é transformada em ídolo religioso. E toda vez que o coração faz isso, ele troca a fonte pelo vaso, o sol pelo reflexo, o Salvador pelo ambiente. É preciso restaurar a ordem correta. Não vamos à igreja para sermos salvos. Vamos a Cristo para sermos salvos. E por estarmos em Cristo, amamos a igreja. Não é a igreja que produz Cristo para nós. É Cristo que produz a igreja. Não é a instituição que gera vida espiritual. É o Senhor ressuscitado quem faz nascer um povo vivo. Isso aparece com força em João capítulo 15, versículo 4 e 5, quando Jesus diz, Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar,
se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. A vida vem de Cristo. O fruto vem da permanência nele. A igreja só é verdadeira quando está enraizada nessa união viva com o Senhor. Se quisermos restaurar o sentido da igreja, precisamos voltar não apenas às práticas dos apóstolos, mas também à linguagem com que o Espírito Santo os guiou a falar. A igreja no Novo Testamento não é descrita primeiramente como um centro religioso, mas como um ajuntamento santo, uma assembleia de pessoas chamadas por Deus para viverem em Cristo. Por isso, quando Paulo escreve às comunidades cristãs, ele sempre fala a homens e mulheres concretos, reunidos pela fé, e não a construções. Em 1 aos Coríntios capítulo 1, versículo 2, ele escreve à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. A frase já destrói a confusão moderna. A igreja não é o endereço de Corinto. A igreja são os santificados em Cristo que vivem ali. Da mesma forma, em 2 aos Coríntios capítulo 1, versículo 1, Paulo escreve à igreja de Deus que está em Corinto, juntamente com todos os santos em toda a Acaia. Mais uma vez, a igreja é o povo santo, não o espaço físico. Quando ele escreve às igrejas da Galácia, em Gálatas capítulo 1, versículo 2, fala às igrejas da Galácia, ou seja, várias comunidades vivas espalhadas numa região. Quando escreve em 1 aos Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1, dirige-se à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Veja a beleza disso. A igreja é definida não por suas paredes, mas por sua posição espiritual. Ela está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. O centro não é geográfico. O centro é relacional. A igreja é o povo que vive em união com Deus por meio de Cristo. O Novo Testamento insiste em mostrar que a igreja existia em comunhão real, muitas vezes reunida em casas. Isso não acontece de forma ocasional, mas repetida. E essa repetição é importante, porque nos ajuda a perceber que, para os apóstolos, a santidade da igreja não dependia de um edifício especial. Já vimos Filemão capítulo 1, versículo 1 a 3, onde Paulo menciona a igreja que está em tua casa. Em Romanos capítulo 16, versículo 3 a 5, ele saúda Priscila e Áquila, e também a igreja que se reúne na casa deles. Em 1 aos Coríntios capítulo 16, versículo 19, novamente encontramos Áquila e Priscila com a igreja que está em sua casa. Em Colossenses capítulo 4, versículo 15, Paulo pede que sejam saudados Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Esses textos não são detalhes menores. Eles revelam uma verdade maior. A igreja podia existir em uma casa, porque o que a definia não era a monumentalidade do espaço, mas a presença do povo reunido em nome de Cristo. A santidade estava na comunhão gerada pelo Espírito. A reverência estava na verdade recebida da palavra. O centro era Cristo, não a arquitetura. Talvez isso nos confronte mais do que imaginamos, porque muitos aprenderam a respeitar o templo físico, mas ainda não aprenderam a respeitar a santidade do irmão. Muitos abaixam a voz ao entrar em um prédio, mas não guardam o coração quando lidam com pessoas. Muitos tratam a construção com reverência, mas tratam o corpo de Cristo com dureza. E, no entanto, o Novo Testamento nos conduz para a direção oposta. Ele quer nos ensinar a ver o povo de Deus como o verdadeiro lugar da habitação divina. Entre todas as imagens usadas pelos apóstolos, talvez nenhuma seja tão profunda quanto esta. A igreja é o corpo de Cristo. Essa expressão muda tudo. Um corpo não é um ajuntamento mecânico de peças. Um corpo é uma unidade viva, orgânica, sensível e interdependente. Um corpo recebe direção de uma cabeça. Um corpo sofre junto, se alegra junto, serve com muitos membros e vive de uma mesma vida. Paulo escreve em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, que Deus constituiu Cristo como cabeça sobre todas as coisas e o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Em Colossenses capítulo 1, versículo 18, ele diz: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Em Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5, afirma que assim como num só corpo temos muitos membros, também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo. Em 1 aos Coríntios capítulo 12, versículo 12, ele escreve: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Essas palavras precisam ser meditadas lentamente. Se a igreja é corpo, então ela não pode ser reduzida à instituição. Se é corpo, não pode ser tratada como produto. Se é corpo, nenhum membro existe para viver sozinho.
Se é corpo, não faz sentido procurar nela apenas conveniência. O olho não escolhe o corpo ao qual deseja pertencer segundo a estética do momento. O membro não existe para consumir o corpo, mas para servi-lo. O corpo não vive para satisfazer caprichos individuais, mas para expressar a vida que vem da cabeça. Talvez uma das maiores enfermidades do nosso tempo seja justamente esta. Muitos querem pertencer à igreja como consumidores, mas o Novo Testamento nos chama a pertencer como membros. E membro não pergunta primeiro o que receberá. Membro pergunta como pode cooperar com a vida do todo. Membro não abandona o corpo porque foi contrariado. Membro amadurece, suporta, aprende, serve e se deixa governar pela cabeça, que é Cristo. Há outro ponto decisivo. No Novo Testamento, a linguagem do templo é deslocada. O templo deixa de ser compreendido apenas como um edifício sagrado e passa a ser entendido espiritualmente no povo de Deus. Isso não significa que a história anterior do templo foi inútil. Significa que ela era pedagógica, provisória e apontava para algo maior. Paulo escreve em 1 aos Coríntios capítulo 3, versículo 16: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Aqui, o pronome está no plural. Ele está falando da comunidade. A igreja reunida é santuário de Deus. Em 2 aos Coríntios capítulo 6, versículo 16, ele reafirma: Nós somos santuário do Deus vivente. Em Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22, diz que em Cristo todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Pedro usa a mesma direção em 1 de capítulo 2, versículo 5, ao dizer que somos pedras que vivem e estamos sendo edificados casa espiritual. E o autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 3, versículo 6, diz que Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós. Essa linguagem é grandiosa. O povo é a casa, o povo é o templo, o povo é a habitação. Isso muda o eixo da espiritualidade. Já não se trata de ir até um lugar para encontrar a presença de Deus como se ela estivesse presa ali. Trata-se de compreender que, em Cristo, Deus faz morada em seu povo. A igreja não visita o sagrado. A igreja é visitada por Deus e transformada em sua habitação. O próprio Jesus já havia preparado esse entendimento. Em Mateus capítulo 18, versículo 20, ele diz: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Essas palavras não são licença para desprezar a comunhão mais ampla, nem desculpa para o individualismo. Elas são, antes, uma revelação preciosa de que a presença do Senhor não está aprisionada a um centro geográfico ou a uma estrutura material específica. O Cristo ressurreto está com os seus onde quer que estejam reunidos em seu nome. Essa verdade tem uma profundidade imensa. O homem religioso quer localizar Deus, quer cercá-lo com paredes, ritos e fronteiras. Quer saber onde ele está para então administrar sua presença. Mas Cristo rompe essa lógica. Sua presença acompanha o povo que o invoca, e sua comunhão não depende da magnificência do ambiente. Uma pequena reunião pode ser cheia de céu. Um lugar simples pode ser transbordante de eternidade. Um encontro discreto pode ser santo, não porque os olhos o considerem impressionante, mas porque o Senhor está ali. Por isso, a beleza da igreja nunca esteve em sua capacidade de parecer grande diante do mundo, mas em sua capacidade de permanecer fiel diante de Cristo. Essa mesma transição aparece com enorme clareza no encontro de Jesus com a mulher samaritana. Em João capítulo 4, versículo 21 a 24, o Senhor declara que chegaria a hora em que a adoração não estaria presa nem àquele monte, nem a Jerusalém. E acrescenta que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essas palavras são revolucionárias. Jesus não estava abolindo a comunhão do povo de Deus. Estava abolindo a pretensão de prender a verdadeira adoração a um centro espacial absoluto. O foco muda do lugar para a verdade. Muda da geografia para a relação viva com Deus. Muda da localização para a condição espiritual do adorador. Aqui está uma das razões pelas quais a Igreja de Cristo pode atravessar séculos, continentes, perseguições, migrações, mudanças culturais e até limitações materiais sem deixar de existir. Porque sua essência não depende da permanência de um templo específico. Sua essência está em Cristo e sua adoração é sustentada pelo Espírito. Quando lemos Atos, encontramos uma igreja viva, dinâmica, espalhada, ensinando, sofrendo, servindo, partindo o pão e anunciando o Evangelho.
Não encontramos uma igreja centrada na ideia de que tudo se resume a levar pessoas a um local fixo. Encontramos uma igreja em movimento. Em Atos capítulo 8, versículo 1, após a perseguição que se seguiu à morte de Estevão, lemos que houve grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Em Atos capítulo 8, versículo 4, está escrito: Entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. A igreja foi espalhada, mas não deixou de ser igreja. Ela continuou viva porque sua essência não estava parada num edifício. Ela estava dentro do povo. Esse ponto é muito importante. Se a igreja dependesse fundamentalmente de uma estrutura física, a dispersão a destruiria. Mas a dispersão apenas revelou ainda mais o que ela era. Quanto mais espalhada, mais o evangelho avançava. Quanto mais perseguida, mais sua vida interior se tornava visível. Isso nos ensina que a força da igreja não está em sua centralização material, mas em sua união espiritual com Cristo. Ao meu ver, uma das grandes tragédias da religião moderna é transformar a igreja, organismo em evento de final de semana e perder durante toda a semana a convivência saudável entre os irmãos. Muita gente aprendeu a sorrir no culto, abraçar no domingo, cantar com intensidade por algumas horas e, ainda assim, viver longe da realidade de Cristo no restante dos dias. Mas viver em Cristo não é comparecer a uma reunião. Viver em Cristo é existir diariamente como criatura renovada, refletindo a glória de Jesus em pensamentos, palavras, escolhas, reações e comportamentos. Paulo escreve em 2 aos Coríntios capítulo 5, versículo 17: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Essa nova criatura não existe apenas por 2 horas no culto. Ela deve aparecer na rotina, no trabalho, na casa, nas tensões, nas frustrações, nas ofensas e nas decisões comuns da vida. O perdão cristão não é exercido apenas em um aperto de mão litúrgico. Ele é aprendido na convivência real. A misericórdia não floresce apenas em discursos. Ela cresce onde há dor, necessidade e fraqueza humana. O amor cristão não é provado somente em ambientes agradáveis. Ele se revela quando continuamos servindo, mesmo em meio a desapontamentos. Por isso, talvez muitos ainda não tenham entendido por que Deus permite ambientes desconfortáveis. Há pessoas que dizem: daquela igreja eu não gostei, naquela outra eu não me senti bem, nesta atual eu fico porque confio mais em algumas pessoas. Mas muitas vezes, justamente os ambientes que mais nos confrontam são aqueles em que Deus mais trabalha. Como aprender a perdoar se convivermos apenas com quem nunca nos fere? Como desenvolver misericórdia se escolhemos apenas ambientes onde ninguém exige de nós compaixão? Como crescer em longanimidade se fugimos de toda situação que expõe nossa impaciência? Em Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13, Paulo diz: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Essas palavras não podem ser vividas longe da convivência. O cristão amadurece em contato com outros cristãos. Deus usa o atrito para lapidar, usa o desconforto para aprofundar, usa a decepção para ensinar perdão, usa a fraqueza dos outros para despertar serviço. Queremos segurança, mas Deus quer santidade. Queremos paz imediata, mas Deus deseja nos tornar semelhantes a Cristo. Tudo isso nos leva a uma conclusão profunda. A igreja não é importante apenas porque organiza reuniões. Ela é importante porque é o ambiente em que Cristo forma seu caráter em nós, através da convivência, da correção, do serviço e do amor. O corpo de Cristo é o lugar do amadurecimento. Em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 16, Paulo mostra que Cristo concedeu dons à igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé e à maturidade. E então ele diz que, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Que texto extraordinário! A finalidade da comunhão não é apenas manter uma agenda religiosa, é formar Cristo em um povo, é conduzir os santos à maturidade, é fazer com que a verdade seja vivida em amor, é fazer o corpo crescer a partir da cabeça. Isso significa que a igreja nunca deve ser medida apenas por frequência, visibilidade ou tamanho. Ela deve ser medida pela profundidade com que Cristo está sendo formado em seus membros. A igreja não existe para ser consumida como produto religioso.
Ela não é um mercado de sensações espirituais, nem um palco para atender preferências pessoais. A igreja é o lugar onde os salvos aprendem a servir. É o espaço em que o amor deixa de ser conceito e se torna prática. É onde a graça recebida de Cristo se transforma em acolhimento, ensino, cuidado, correção, paciência, consolo e misericórdia. Jesus disse em Marcos capítulo 10, versículo 45: Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Se o Senhor da igreja veio para servir, como poderia sua igreja existir para ser servida em tudo? A mentalidade de consumo religioso deformou o coração de muitos. Há quem procure uma igreja como quem escolhe um restaurante, uma marca ou um espetáculo, perguntando onde se sente melhor, onde foi mais acolhido, onde a música agradou mais, onde a estrutura impressionou mais. Mas a pergunta do discípulo maduro não deveria ser apenas onde eu recebo, mas também onde eu posso servir. A igreja é hospital, sim, porque acolhe os feridos, mas ela também é oficina de santidade, escola de amor, campo de serviço e comunidade de formação. Ali aprendemos a carregar fardos. Em Gálatas capítulo 6, versículo 2, Paulo diz: Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A igreja não é apenas o lugar onde sou cuidado, é também o lugar onde aprendo a cuidar. Antes de Cristo, o mundo estava repleto de deuses, altares, mitos, cultos, filosofias e devoções. Mas havia um só Deus verdadeiro. A pluralidade humana nunca anulou a singularidade divina. Da mesma forma, depois de Cristo, o homem não recebeu muitos evangelhos verdadeiros, nem muitas verdades contraditórias. Em Cristo foi confiada uma só fé, um só Senhor, um só corpo. Paulo escreve em Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6: Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Esse texto é decisivo. O corpo de Cristo é um. A fé verdadeira é uma. O Senhor é um. Entretanto, ao longo da história, os homens começaram a fundar igrejas e mais igrejas, cada qual dizendo possuir a forma mais correta da verdade, enquanto muitas vezes o número de fiéis passou a valer mais do que a pureza do Evangelho, a propaganda mais do que a santidade, a expansão visível mais do que a revelação do Espírito Santo. O nome multiplicou-se, as placas multiplicaram-se, as divisões multiplicaram-se. Mas a verdade de Deus não se tornou múltipla por causa disso. O problema não está apenas na existência de muitas denominações. O problema está quando os homens passam a defender suas construções com mais zelo do que defendem a centralidade de Cristo. Quando o êxito é medido por números, quando a verdade é substituída pela conveniência, quando o evangelho é adaptado para agradar, a igreja-organização começa a se distanciar da igreja-organismo, a unidade que o homem fragmentou. É impossível contemplar essa visão apostólica sem sentir tristeza diante das divisões humanas. O Novo Testamento fala de um só corpo. Em Efésios capítulo 4, versículo 4, Paulo diz: há somente um corpo. Em João capítulo 17, versículo 21, Jesus ora ao Pai para que todos sejam um. A unidade do povo de Deus não é uma invenção moderna, é desejo do próprio Cristo. Entretanto, a história humana foi multiplicando separações, nomes, placas, bandeiras e disputas. Muitas vezes os homens defenderam seus grupos com mais fervor do que defenderam a verdade revelada por Deus. O que deveria ser corpo foi sendo tratado como partido. O que deveria ser comunhão foi sendo transformado em competição. O que deveria testemunhar o Cristo único passou a testemunhar preferências humanas. Mesmo assim, a falha dos homens não anula a realidade espiritual. O corpo de Cristo continua sendo um. A verdadeira igreja continua sendo uma. Ainda que visivelmente fragmentada, ela permanece espiritualmente ligada ao mesmo Senhor, à mesma fé e ao mesmo Espírito. E talvez uma das tarefas mais urgentes da nossa geração seja justamente reaprender a olhar menos para as paredes que nos separam e mais para o Cristo que nos une. A função da igreja é simples e profunda. Ela recebe de cima para repartir embaixo. Ela olha para Cristo para servir aos homens. Ela é discipulada para discipular. Ela é iluminada para iluminar. Ela é acolhida pela graça para acolher em graça. Se ela não estiver debaixo da luz de Cristo, nada terá para refletir. Se não estiver guiada pela verdade, não poderá ensinar a verdade. Se não estiver sendo transformada pelo Espírito, não terá como conduzir outros à transformação. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 12: Eu sou a luz do mundo. A igreja não é essa luz em sentido absoluto.
Ela apenas reflete a luz daquele que é a verdadeira luz. Pedro escreve em 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, que fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. E Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 16, ensina: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai. A luz refletida pela igreja não termina nela. Ela sobe em glória ao Pai. Por isso a igreja não existe para glorificar a si mesma, nem para exaltar seus próprios mecanismos, nem para produzir celebridades religiosas. Ela existe para apontar para Cristo, servir em seu nome e tornar Deus conhecido entre as nações. Quando faz isso, cumpre sua vocação. Quando troca isso por espetáculo, consumo e autopromoção, perde o centro. No fim, tudo volta a ele. A igreja não se explica sem Cristo. Não se sustenta sem Cristo. Não tem sentido se ela não é o centro. Ele é o centro. Ela não é a origem. Ele é a origem. Ela não é a cabeça. Ele é a cabeça. Ela não é a vida. Ele é a vida. Por isso, sempre que a igreja perde Cristo, ela perde a si mesma. Quando tenta ocupar o lugar dele, ela se deforma. Quando procura chamar para si aquilo que deveria conduzir ao Filho, ela trai sua vocação. A verdadeira saúde da igreja não está em tornar-se grande diante dos homens, mas em permanecer pequena diante do seu Senhor, dependente, obediente, rendida e cheia do Espírito. Quando o homem procura a igreja em vez de Cristo, perde os dois. Perde Cristo porque desloca a fé, e perde a verdadeira igreja porque transforma o corpo vivo em instituição absoluta. Mas quando procura Cristo acima de tudo, então encontra também a igreja em seu lugar correto, como comunhão dos redimidos, escola de amor, ambiente de serviço, hospital de almas, casa espiritual e corpo vivo do Senhor. Talvez o chamado mais urgente para o nosso tempo seja este: devolver a fé ao seu centro. Não abolir a igreja, mas recolocá-la em seu devido lugar. Não desprezar a comunhão, mas purificá-la. Não rejeitar os encontros dos santos, mas impedir que esses encontros ocupem o lugar do Salvador. A igreja deve ser amada, porque Cristo a ama. Deve ser cuidada, porque Cristo a comprou. Deve ser honrada, porque é seu corpo. Mas não pode ser confundida com o próprio Cristo. Não pode receber o que pertence somente a Ele. Não pode se tornar substituta da cruz, mediadora da salvação, fonte da vida ou proprietária da verdade. Toda reforma verdadeira da igreja começa quando ela deixa de apontar para si mesma e volta a apontar para o Filho de Deus. Quando ela entende que sua beleza não está no que construiu, mas naquele que a comprou. Quando reconhece que não existe para receber glória, mas para refletir glória. Quando para de disputar centralidade e volta a se ajoelhar. Quando deixa de chamar homens para si e volta a chamar homens para Cristo. A igreja de Cristo continua viva. Continua existindo em casas, templos, campos, salas, mesas, encontros discretos, congregações simples e ajuntamentos públicos. Continua surgindo onde 2 ou 3 se reúnem em seu nome com sinceridade e fé. Continua respirando onde a palavra é amada, onde a graça é vivida e onde irmãos servem uns aos outros em humildade. Ela não depende da grandiosidade dos homens para sobreviver, porque nasceu do sopro de Deus. E talvez a pergunta que este capítulo deseja deixar diante do leitor seja esta: quando você diz que está buscando a igreja, o que de fato está buscando? Um ambiente, uma tradição, uma promessa de alívio, uma identidade religiosa ou o próprio Cristo? Porque só quando Cristo volta ao centro, a igreja volta a ser o que deveria ser. E só quando o Filho de Deus é reconhecido como a única luz, a única vida e a única salvação, é que a comunhão dos santos encontra seu lugar verdadeiro, belo e santo. Oração para o entendimento da verdadeira Igreja de Cristo. Senhor Jesus Cristo, livra-nos da confusão de procurar nas Escrituras aquilo que só pode ser encontrado em Ti. Ensina-nos a nunca trocar a Tua presença pela aparência, a Tua verdade pelos costumes dos homens, nem a Tua voz pelo ruído das instituições. Faz-nos lembrar que só Tu és o caminho, a verdade e a vida, que só Tu salvas, só Tu reconcilias o homem com o Pai, e que nenhuma igreja, tradição ou obra humana deve ocupar em nosso coração o lugar que pertence somente a Ti. Traz-nos de volta ao centro da fé, para que a nossa confiança esteja firmada na Tua cruz, na Tua ressurreição e na Tua graça. Forma em nós o coração da Tua igreja viva. Ensina-nos a amar os irmãos com sinceridade, a servir com humildade, a perdoar com paciência e a viver em comunhão verdadeira, não apenas nos encontros visíveis, mas em todo o nosso dia a dia. Purifica a Tua igreja, Senhor, para que ela não busque glória para si,
mas reflita a tua glória ao mundo, apontando sempre para ti. E quando estivermos fracos, feridos ou confusos, sustenta-nos com teu espírito, para que permaneçamos em ti e para que tu permaneças no centro de tudo. Amém. Gostou desse conteúdo? Então nos siga para ficar por dentro de tudo que estamos produzindo.